Fala, cambada, Tremoçal na área novamente. Galera, pedido de vocês aí, eu vim mostrar aqui como é que eu regulo, né, o som, né, porque... E também apresentar, porque assim, a galera pergunta, como é seu processador? Meu processador é um Expert, certo? O PX1 Pro Connect são quatro vias, beleza? Ele é bom porque assim, você pode mexer nele por aqui ou pode simplesmente ficar conectado via Bluetooth. Então eu só mexo nele conectado via Bluetooth, certo? O Pioneer, geralmente eu deixo, né? Geralmente eu deixo aqui no áudio. O load, né, geralmente fica no off, né? Hoje que eu coloquei aqui no high para ver como é que fica, porque assim, tá utilizando mesa, né? Se observar aqui, como eu expliquei no último vídeo, esse aqui é a via onde está o Pioneer, né? E essa via aqui, que é a via 2, é o que pega o Bluetooth e o pendrive, né? O playerzinho, né? Da própria mesa, certo? Então, é show de bola, beleza? Aqui nas configurações do Pioneer, como esse modelo aqui é o... Aqui, cadê o modelozinho? É o SDH S1050UB, certo? Ele é um aparelho assim bom, pega controle de longa distância, né? Mas ele não tem Bluetooth, certo? Então eu coloquei a mesinha que lá tem Bluetooth, porque o outro aparelho que tinha Bluetooth, que é o X7000, quem ainda não viu o review dele, tem aí no canal, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha lá do X7000. Eu coloquei no carro e o carro tá sem som, só tem o som mesmo do Pioneer, né? E 2 6x9 e 2 6x6, então é um som básico, né? Aqui, como eu estava mostrando pra vocês, na parte do áudio eu deixo aqui o Loudness off, Bass Boost zerado, HPF off, porque tudo quem vai mexer é o processador. SLA eu deixo aqui -4, tem gente que deixa no 0, né? Mas eu boto no -4, que aqui a gente pode botar no 62, que ele não vai mandar distorção, certo? Fader, que é para mostrar centro, fundo, front, né? Ele deixa no 0 mesmo, que não tem problema. Balance, que é lado direito, lado esquerdo, central, né? Para não ter diferença. Se bem que aqui também não vai ter muita diferença, certo? Cada mesa. Equalização deixa no flat, certo? Ou você também pode mudar para custom e deixar tudo zerado, certo? 80 Hz, 8K, 800, 2K, 2K5, 8K, 80 Hz, fica tudo zerado. É a mesma coisa de deixar no flat, beleza? Que ele fica o flat natural do som, certo? A loudness, como eu falei, fica tudo off, certo? Aqui eu estou usando o Functions aqui, tá no 1. O certo é deixar ou off ou no 2. No 2 ele fica um pouquinho melhor, que ele tipo que esse strange, alguma coisa assim, negócio de força, né? Assim, tem diferença, tem bastante. Se a gente botar aqui, eu vou botar uma música aqui. Vou mostrar aqui. Com a música tocando fica mais fácil. Vou botar uma swingueira aqui da Bahia, que pelo menos isso aí não vai dar direito autoral, certo? Vou dar uma baixadinha aqui para poder entender melhor o que eu falo. E a gente vai botar aqui agora no fluxo novamente. Vou mudar para 0. Não tem muita diferença. Ele dá um pouquinho mais de força. E no 2 ele dá um pouquinho mais de nitidez na parte das vozes, né? Então assim, aqui ele fica mais seco, né? Mais puro. E aquele tipo que dá um pouquinho mais de força, né? Geralmente eu deixo no 2 ou no 0. Aqui tava no 1 porque eu acabei de ligar praticamente o aparelho. E o mal de a gente utilizar um rack via cabo é que não tem uma bateria para segurar as configurações do Pioneer, né? Mas a história real é aqui como funciona o PX1 Connect, certo? Aqui você tem todas as configurações que você precisa, né? Equalização in, vou começar aqui por baixo, para a parte de baixo que é melhor. Equalização in é parte como diz tudo, né? Equalização de entrada, certo?
ele vai equalizar o sinal que entra no PX1 para poder mandar. Então seria uma equalização total, né, do som. Equalização por canal. Essa equalização por canal é o seguinte: você vai escolher o canal aqui. No caso, o canal a via 1 aqui, o canal 1 é do grave, né? Canal 2 do médio. Aqui vamos botar do médio. Tá vendo aqui? 310 é justamente a frequência do tuk-tuk dos forró que a gente utiliza, né? E a gente pode dar 2 de ganho, né? O que seria esse 2 de ganho? Seria 2 ganhos, e isso aí não é muito bom dar não, viu? Porque ele vai até 12. Então ele vai dar ganho somente nessa frequência. Então, por exemplo, a música tem o pico na frequência 310, ele vai dar mais ganho em cima dessa frequência, entendeu? Ele não vai dar ganho para via total, somente nessa frequência, né? Aí você pode escolher canal 3, canal 4, quantos canais tiver. No caso, o meu, como é o PX1, ele só tem 4 canais, beleza? Aqui é a fase. A fase é aquela questão, né? Se você tá com o alto-falante frontal, você vai botar 0, porque vai estar lá positivo ou negativo. Mas se você tiver com o grave invertido, você clica nessa opção aqui, 180, que ele faz como se o grave estivesse virando, né? Mas ele não, você não vai precisar virar, certo? E continua com o fio positivo e negativo, certo? Aqui é a questão do delay. Não sei se vocês sabem como é que funciona a questão do delay, né? Mas aqui você também pode dar o delay para cada via certinho. Delay, vou dar uma explicada rápida. Um cálculo manual que você pode fazer é o centímetro, né? Você tipo faz uma medição com uma régua ou com uma fita métrica, né? Vendo a distância de uma via. Vamos supor, no meu caso aqui eu dei como base a via do médio, certo? Então ele fica no 0. E aí a gente faz o delay referente à distância de cada via para a centragem da via escolhida. No caso do meu médio, seria eu fazer um cálculo tipo a centragem, o cone da centragem do grave por da centragem do médio. Então eu farei esse cálculo. Isso aqui no meu caso é um pouco ruim porque eu tenho 2 médios e cada um está em uma via um pouquinho mais à frente do que a outra, tipo está em uma escada. Então a via que eu escolhi foi a via do médio que está mais ao fundo, beleza? Ficou até funcionando belezinha a questão de delay. Quem quiser procurar sobre delay, dá uma pesquisada que tem muita informação sobre delay e isso pode ajudar para cada um, né? Cada situação. Aqui a gente tem o Holtz, né? Aqui você escolhe, vamos supor, geralmente a gente deixa boots, né? Que ele pega os dois L e R. Mas se vocês observarem, o PX1 ele tem a entrada a RCA esquerdo e direito, né? Esse RCA esquerdo e direito, você pode escolher que essa via funcione só no direito, né? Ou no esquerdo, né? Então só vai sair aquele áudio, aquela configuração que você fizer de um lado só, beleza? O outro lado vai sair livre, né? Eu ainda não fiz o teste se ele realmente sai livre ou se ele fica mudo, beleza? Não fiz esse teste ainda, mas a gente vai fazer. Então quem quiser fazer pode fazer aí, que não tem estresse. Aqui é a questão dos ganhos. Os ganhos aqui é o que você pode testar. Aqui você tem o main, né? O main, o channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, porque o meu PX1, como eu já avisei. Você pode zerar tudo aqui no principal, né? E dar um ganho total. Isso aqui é um ganho total, certo? Aqui tá menos 10 porque eu fiz uns cálculos referentes à utilização da mesa e menos 10 ficou beleza, certo? Só que eu dei um ganho no grave e um ganho no médio. Principalmente o ganho no médio, porque meu médio está com módulo 1200 e são dois médios, são dois 510H Special de 500 watts RMS, né, da Eros. Então eu dei um ganho, né, porque está com esse módulo. Se tivesse com outro módulo mais potente, né, um 1600 ou 1800, eu deixaria no 0. Os drives e as tweeters estão tudo zerado pelo simples fato. As duas tweeters dão 600 watts RMS, que são aquelas HST 600 da Renault. Canal de 300 a 600. Em paralelo,
No SD800 ela está recebendo 400 watts RMS. Tá ótimo, porque fica realmente top. Os drives, cada um são 160 e eles estão recebendo 400 RMS. Então, tá top. Então, essa parte aqui é do ganho, né? Que é show de bola. A questão do limiter, né? Isso aí vocês têm que fazer o teste, né? Se vocês quiserem que eu explique como utilizar o limiter, né, mais detalhadamente, eu posso fazer com vocês, ou então eu vou dar uma explicação aqui rápida, que o que seria o limiter, né? Como fazer a configuração do limiter. Como você vai fazer a configuração do limiter? Você vai tocar como? Com bateria ou com a fonte, somente na bateria ou com a fonte ligada? Com a fonte ligada, geralmente o som dá um grave maior, né? Então, para você dar o limiter certo, você tem que ver a dimensão dos módulos com os equipamentos, né? Vamos supor. Se eu tenho dois médios de 500, certo? Os dois juntos dá o total de 1000 RMS, certo? Beleza. Eu tenho um módulo de 2000, certo? Ele musicalmente vai mandar até 2000 RMS. Não é que vai mandar o tempo todo, vai mandar musicalmente, certo? Mas aí eu tenho que limitar. Tem que fazer um cálculo de tensão que pode ser mandado para os médios, o que os médios vão aguentar, certo? Por causa também da questão da impedância e tudo mais. A gente tem que fazer os cálculos para dar certinho a voltagem que tem que dar na saída, beleza? E para isso a gente faz o cálculo e faz a limitação. No meu caso, eu fiz a limitação do grave, eu fiz a limitação pelo clipe, certo? Do médio também pelo clipe dos módulos. E esse daqui eu fiz baseado no o drive e a Twitter, eu fiz baseado só na questão de como tá dos médios e do grave. Só que tem um porém, né? Geralmente a força, né, o SPL de dois drives juntos, duas suítas juntos é bem maior, porque como o meu som aqui é um grave só, então a gente pede aquele acoplamento, né? Aquele 3 dB a mais por causa do acoplamento, certo? E eu ganho os 3 dB a mais nos drives por causa do acoplamento e 3 dB a mais nas suítas por causa do acoplamento. E os médios não vão ficar tão fortes por causa do módulo que é um 1200, né? Se fosse um 1600 ou 1800, ele daria um gás bem maior, né? E agora aqui os cortes, né? Eu vou apresentar a vocês os cortes que eu estou usando, certo? Lembrando vocês que canal 1 é o grave, canal 2 os médios, canal 3 os drives e canal 4 as tweeters. A gente vem aqui, ativa todos os cortes, né, para poder verificar. Geralmente eu dou umas mudadas nessas configurações, né, depende também da música, sempre dou uma ajeitadinha. Eu uso geralmente para tocar alto, para dar dedo sem pena, e aqui no corte 61, né, em 24 dB Licks Relay, se eu não me engano, né? Só que quando, vamos supor, vai abrir mala e tudo mais, eu jogo para 48 para travar, eu jogo 60 para travar mesmo, né, para ele não jogar frequência mais baixa do que isso, certo? Isso é tática que muita gente faz para quem vai tocar em ambiente aberto e quem vai tocar em ambiente fechado. Como eu tô com o som dentro de casa, tô tocando fechado, então tá tranquilo. O LPF tá 170 porque é um grave Eros, certo? Então é uma pancada mais seca, né? No canal 2, que são dos médios, esse médio 1510 ele responde bem, né? O corte que é indicado pela própria Eros é de 162 a 1200. Como o grave está indo até 170, eu fechei 170 a 1200, 24 Licks Relay. Todos dois sem muito estresse, né? No 3, como são os drives, tem muita gente que deixa 700, 800, 900. No meu caso, que são dois médios, dois drives, eu botei o corte para 1000 mesmo, para ver se puxa mais a questão dos médios, né? E para mim também assim a sonoridade também ficou muito boa, que são dois TRDs 505, então a sonoridade ficou muito boa. Em 24 BT,
né? E o LPF deixei em 6.524 BT também, que pra mim ficou beleza. E as tuitas é que a galera fala, né? Tem gente que corta aqui em 16.500 no final. Eu sou dos caras que sou a favor de deixar até 20 mil sem corte, né? Porque a Twitter tá pra 20 mil, a gente só vê tá 20 mil, né? As músicas só tem até 20 mil no máximo, rasgando. Então, acho que não tem necessidade de cortar. Mas eu cortei só o início, que eu cortei em 5 mil, tava em 4.500, mas eu achei muito estridente, tava puxando muito junto com o Drive, então deu uma subida um pouquinho de 5 mil. Então, isso aí são os cortes do meu som, beleza? Então, assim, não tem muito o que mostrar, né? Porque é uma configuração básica. E a configuração do som eu deixo sempre no 55. O volume total eu deixo no meio, né? Sempre no meio, né? Até hoje eu não tive necessidade de aumentar mais, como o som tá em casa, eu não tive necessidade ainda. E a questão das equalizações, né? Que aqui, como todo mundo sabe, é para as tuitas, né? Que ele vai dar 11.000 kHz. Aqui é 1.700 kHz, aqui 250 Hz e aqui 60 Hz. Então a gente sabe que é tuita, drive, médio e médio grave e o grave, né? Então assim, eu deixo tudo no meio porque ele já pega certinho, ó. Tá fazendo um charminho, tá fazendo um biquinho, já pega certinho, tá vendo? Vem, danadinho! Não tem muito estresse. Tá tudo certinho, bonitinho, porque as configurações de ganho não lado. E aí, se a gente sentir a necessidade de grave, a gente joga aqui, sobe o grave, sentir necessidade de médio, sobe o médio, de agudo também sobe os agudos. Então assim, por isso que é muito indicado a galera usar mesa, né? No meu caso eu uso mesa, e aí eu não preciso ficar perto do processador, caso eu precise mexer em alguma coisa, mudar as configurações, que se vocês olharem aqui eu estou no Custom 1, ou no Custom 2, certo? E o Custom 1 já é configuração para rua, né? Como eu estou dentro de casa, eu não preciso mudar, então tá tranquilo. Então, espero ter sanado algumas dúvidas de como funciona o Expert, a mesa, as configurações aí. A pedido da galera aí, mandar um forte abraço a todo mundo que tá deixando aquele like e aquela curtida bem linda, aqueles comentários, beleza? Pode comentar qualquer coisa aí, posso demorar um pouquinho pra responder, mas eu respondo, beleza? Falou pra vocês, fui!